Fala galera, aqui é o professor Léo mais uma vez. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje vamos falar sobre cinemática, tá? Continuando essas aulas aí referente ao primeiro ano. Assunto de hoje: aceleração média e movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. Na aula passada a gente falou sobre velocidade média e movimento retilíneo uniforme, lembra? Quem não assistiu, é só procurar lá nos meus vídeos. Eu posso colocar no card aí em cima o link da aula anterior. Tranquilo? Vamos começar então? Começar aí com a aceleração média. Primeiro, vamos tentar entender o que é a aceleração, tá, gente? A aceleração vai ser uma taxa, vai ser uma medida da mudança de velocidade de um corpo em função do tempo. Como assim? Vamos pensar assim num veículo que vai de 0 a 100, né? 0 a 100 km por hora. Bom, de 0 a 100 km por hora, a maioria dos veículos vão. Só que existem veículos que de 0 a 100 conseguem chegar num tempo bem menor, significa que a aceleração desse veículo é maior. E existem veículos que de 0 a 100 levam um tempo maior, significa que a sua aceleração é menor. Logo de cara a gente percebe que a aceleração e tempo são grandezas inversamente proporcionais, correto? Então, a aceleração ela vai estar referente aí à mudança de velocidade em função do tempo. A aceleração média é a média dessa aceleração. É importante saber calcular essa aceleração média, já que uma das características do movimento que a gente está estudando hoje é que a aceleração é constante, beleza? Então, a aceleração média, V0 velocidade inicial, V velocidade final, T0 instante inicial e T instante final. Como é que eu determino a aceleração média? ΔV sobre ΔT. Bom, então o movimento retilíneo uniformemente variado, chamado aí de MRUV, é um movimento cuja velocidade varia uniformemente. Lembra na aula passada a gente falou que a velocidade era constante no movimento retilíneo uniforme. Neste movimento, a velocidade ela muda, ela varia, só que não é de qualquer forma, é uniformemente. No decorrer do tempo, isto é, varia de quantidades iguais em intervalos de tempos iguais. Atenção, varia em quantidades iguais de quê? De velocidade, ΔV. Em intervalos de tempos iguais. O que é intervalo de tempo? É o ΔT. Beleza? Então ele obedece essa proporção, isso é o que a gente chama de aceleração. E essa aceleração nesse movimento ela é constante. CTE. Como a gente percebe aqui, a aceleração do móvel é constante no decorrer do tempo e diferente de zero, isso é importante. Por quê? Porque se a aceleração, a aceleração aqui é diferente de zero. Por quê, professor? Porque quando a aceleração for igual a zero, não há mudança de velocidade, logo a velocidade é constante. Que movimento é esse? MRU. É o movimento que a gente viu na aula passada. O espaço percorrido aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Perceba, o espaço ele é uma variável, óbvio. O corpo está se movimentando com aceleração agora. Então, agora esse espaço ele aumenta conforme conforme o passar do tempo, né? Só que nesse movimento ele aumenta muito mais com o passar do tempo do que em relação ao MRU. Então ele aumenta proporcionalmente ao quadrado do tempo. Classificação do movimento. Geralmente classificação eu coloco lá em gráfico, mas eu quis logo dar uma adiantada aqui para vocês. Gente, a gente viu na aula passada que com relação à velocidade, o movimento ele pode ser progressivo ou retrógrado, certo? Ele pode ser progressivo ou retrógrado. Vamos relembrar? Imagina uma estrada em que existem aí os marcos quilométricos, certo? Então eu tenho aqui o quilômetro 1, o quilômetro 2 e o quilômetro 3. Existe um corpo, sei lá, pode ser um veículo,
que ele está se deslocando nessa estrada. Ele está se deslocando nesta direção. Então perceba que ele está entre o quilômetro 2 e 3, então ele vai chegar no quilômetro 3, depois vai chegar no quilômetro 4, quilômetro 5, quilômetro 6. Então perceba que aqui a velocidade desse veículo é positiva. Por quê? Porque com o passar do tempo, ele aumenta a sua posição no espaço, é o que a gente chama de movimento progressivo. Se esse veículo estivesse indo no sentido oposto, ele não ia passar pelo 1, 2, 3, ele ia passar pelo 3, 2, 1. Ele ia ter velocidade negativa, é o que a gente chama de movimento retrógrado. Então, o que a gente precisa observar na classificação no MRUV, primeiro, é esse sinal de velocidade, tá? Apesar de que a gente vai ter movimento acelerado e movimento retardado. E esse movimento, cuidado, muita gente fala por aí que depende apenas da aceleração. Isso não é verdade, tá, gente? Isso não é verdade. A classificação do movimento no MRUV, tá? Só para ficar mais legal aqui, ó. Essa classificação é no MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essa classificação ela vai depender tanto do sinal da velocidade quanto do sinal da aceleração. Mas, por enquanto, eu quero que você esqueça um pouquinho o sinal da aceleração. Tá certo? Quero que você esqueça um pouco. Então, a gente vai classificar da seguinte forma. Quando a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Quando a velocidade for negativa, o movimento é retrógrado. Isso a gente já sabe. Ok? Aí é o seguinte, ó. Quando a velocidade for positiva, e esse módulo da velocidade estiver aumentando com o passar do tempo, a gente diz que o movimento é acelerado. Ou seja, o veículo está acelerando. Então, o que é movimento acelerado, gente? É só você se imaginar num carro e você está pisando no acelerador. Só que existe uma seguinte situação. Você pode ter um movimento retrógrado e acelerado ao mesmo tempo? Pode. Por exemplo, lembra daquela estrada que eu tinha aqui, ó? Né? 1, 2 e 3 e 4. Vamos supor que o veículo está indo contra o sentido dessa estrada, mas ele está pisando no acelerador. O motorista está pisando no acelerador. Então ele está com o movimento acelerado, porém retrógrado, porque ele está indo no sentido oposto. Mas o que a gente deve analisar aqui? A gente vai analisar se o módulo dessa velocidade está aumentando. Então o movimento acelerado vai ocorrer sempre que o módulo da velocidade estiver aumentando. Quando o módulo da velocidade estiver diminuindo, a gente diz que o movimento é retardado. Por exemplo, movimento retardado é retrógrado. Ocorre quando? Ocorre quando o motorista estiver contra o sentido da rodovia e estiver freando. E retardado é progressivo. Ocorre quando ele estiver a favor do sentido da rodovia e também estiver freando. Então, o que a gente conclui? Que movimento retardado ocorre na frenagem. E movimento acelerado, como o próprio nome já diz, ocorre na aceleração. Ok? É isso que você tem que lembrar, gente. Professor, com relação ao sinal, aí você vai ter que tomar cuidado. Com relação ao sinal da aceleração, dizer que a aceleração é positiva ou negativa não significa que vai ser acelerado ou retardado, tá? Você vai perceber aqui, ó, quando que vai ser acelerado e quando vai ser retardado. Vai ser acelerado quando os dois sinais, tanto da aceleração quanto da velocidade, forem iguais. E vai ser movimento retardado quando os sinais forem diferentes. Tranquilo aí? Eu quero que você lembre que quando o veículo está acelerando, ele é acelerado, quando está pisando no freio é retardado. É isso que eu quero que você lembre. Com relação aos sinais, a gente vai analisar já, quando a gente for estudar os gráficos. Função horária das posições. Gente, ó, a função horária, tá? Tem muita gente que se assusta quando chega nesse momento. Professor, a equação é muito difícil e tal. Galera, é uma coisa que você vai ter que aprender com o passar do tempo, tá? Uma coisa para facilitar, que eu gosto de analisar, é o seguinte, ó. Lembra da função horária do espaço no movimento uniforme? Ela é basicamente isso, ó. É S igual a S0 mais V vezes T. Só que agora, como a gente viu lá em cima, o espaço ele varia proporcionalmente ao quadrado do tempo. Então, por isso, a gente precisa adicionar agora esse termo. Ok? Outra coisa, isso aqui é uma equação genérica, né? Quando você for ver lá na equação, você não vai ver tudo isso. Mas o que significa cada ponto desse? Ó, posição final, posição inicial,
velocidade inicial, tempo, aceleração, tempo ao quadrado. Você percebe que isso daí é uma equação de segundo grau, né? Você estudou isso no nono ano, deve estar estudando agora no primeiro ano em matemática. Lembra de equação de segundo grau, né? Que você usa encontra as raízes pela fórmula de Bhaskara. As raízes aqui são quem? É o t. Então é como se você tivesse, ó, uma equação de segundo grau. Lembrando que as questões elas gostam muito de, ao invés de chamar esse s, esse valor aí de s, chama de x, tá? Então, inicialmente eu quero só que você observe essa equação e a gente vai estudar melhor ela nos exemplos. Função horária da velocidade, a mesma coisa, é uma função, só que agora ela está elevada à primeira, né? Aqui a gente tinha uma equação elevada ao quadrado, então a gente tinha uma equação de segundo grau, tá? Só para ficar melhor aqui, né? Ó, isso daqui, ó, é uma função de segundo grau. Função de segundo grau. Beleza? Aqui eu tenho uma função de primeiro grau. Certo? Uma função de primeiro grau. Tá? Professor, eu posso transformar essa equação nessa? Pode. Pode. E às vezes vai ser necessário, tá? Eu vou tentar arranjar um espaço para dar um exemplo aqui para vocês, ó. A questão ela pode me dizer assim, ó. Um veículo se move segundo a seguinte função. X igual a 4t mais 2t quadrado. Como é que eu sei que essa equação é uma equação da posição? Simples. Ele usou aqui um x, geralmente x vai ser usado a posição, ou x ou s, e o t está elevado ao quadrado. E ele quer saber qual é a velocidade desse objeto depois de, sei lá, 10 segundos. Não tem como você descobrir através dessa equação velocidade, tá? Mas tem como você transformar essa equação numa equação de velocidade. Inclusive, eu tenho vídeos aí já no meu canal, tá? Explicando como é que eu faço isso. Vamos relembrar? Eu vou pegar esse t e vou sumir com ele, certo? E eu vou pegar esse 2 e cair multiplicando com esse 2. Vai ficar bem apertadinho, mas vai dar para entender, ó. X no lugar do x agora é um v. 4 vezes t você coloca só 4, mais 2 vezes 2 dá 4, então fica 4t. Então essa é a nossa nova equação, tá? Perceba que essa primeira equação ela falava de espaço, agora essa fala de velocidade. Como é que eu faço para determinar qual é a velocidade do objeto depois de tantos segundos? Sei lá, depois de 10 segundos. É só apagar esse t e colocar um 10. Aí fica 4 vezes 10 que dá 40, 40 mais 4 dá 44. Então ele vai ter aí 44 metros por segundo de velocidade, tá? Ok aí? Eu vou apagar. Já a gente vai resolver uma questão que, se eu não estou enganado, vai precisar desse conhecimento aí, tá? Beleza. E por fim, a equação de Torricelli. Gente, a equação de Torricelli não vai ser uma equação horária, tá? Vai ser uma equação aí que ela não precisa de tempo. Perceba toda nela que as grandezas são velocidade, aceleração e ΔS. Não tem tempo, não tem instante, né? Então o que eu tenho aqui? Olha, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e ΔS espaço. Observação, muito importante, tá? Geralmente as questões elas pedem, ó, o ΔS. Sabe uma questão muito fácil de você encontrar por aí pela internet? Calcule a altura de um prédio. Não, melhor. Um objeto foi abandonado no alto de um prédio e ele chegou ao chão com 20 metros por segundo de velocidade. Calcule a altura do prédio. Então você tem aqui um prédio. Você tem aqui um prédio, aí, sei lá, uma esfera, uma bola, foi abandonada. Ei, se ela foi abandonada é porque a velocidade inicial é igual a zero, tá? Toma muito cuidado com isso. E ele chegou aqui com uma velocidade lá no chão, de 20 metros por segundo. Eu quero saber a altura desse prédio. A altura do prédio vai ser o ΔS. O A vai ser quem? Vai ser a aceleração da gravidade. Beleza? Então, fiquem atentos quanto a isso. Dando sequência, gráficos do MRUV.
Gente, vamos analisar 3 gráficos, tá? Aceleração versus tempo. Uma dica para análise gráfica. A primeira coisa que você observa no gráfico é isso. Que gráfico é esse? É o óbvio, beleza? Muito bem, então gráfico aceleração versus tempo, a gente sabe que a aceleração ela é constante, CTE, constante, tá? Logo, o gráfico vai ser uma reta, tá? Apesar de eu ter colocado acelerado e retardado, toma muito cuidado, tá? Porque a gente já sabe que para ser acelerado e para ser retardado, é importante a gente saber não só o sinal da aceleração, mas também o sinal da velocidade. Segundo gráfico, gráfico velocidade versus tempo. Ó, atenção, velocidade e tempo, ok? A dica é, se a inclinação da reta for para baixo, a aceleração é negativa. Tá aqui, ó, aceleração menor do que zero, então aceleração negativa. E se o gráfico estiver inclinado para cima, aceleração positiva. Então eu já sei que a aceleração aqui, ó, é negativa, né? E a aceleração aqui é positiva. Então observe. Nesse primeiro momento, a velocidade é positiva. Então, ó, olha como ficou fácil agora. Positivo com negativo, o movimento é retardado. Lembra lá da tabela lá em cima? Vamos ver a tabela lá em cima de novo? Ó. Positivo com negativo, certo? Movimento é retardado. Ou positivo com negativo, movimento é retardado. Então, a primeira coisa que você vai observar é o sinal da aceleração, depois o sinal da velocidade. No segundo trecho, você percebe que a velocidade tem valor negativo. Aí você analisa, ó, negativo com negativo, movimento acelerado. Ok aí? No outro gráfico, a aceleração a gente já sabe que é positiva. Então, vamos analisar aqui, ó. Nesse trecho, a velocidade é positiva nesse trecho. Então, velocidade positiva. Positivo com positivo, movimento acelerado. Então, nessa parte sim, o movimento é acelerado. Na parte de baixo, velocidade é negativa. Negativo com positivo, o movimento é retardado. Ok? Eu vou apagar esse rascunho aqui. Até porque eu vou deixar salvo esse PDF aí na descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link aí para vocês e é importante você compreender esse gráfico. Terceiro gráfico, gráfico posição versus tempo, ó, posição versus tempo, a mesma lógica, só que aqui esse gráfico ele obedece essa equação, S igual a S0 mais V0t mais a t quadrado sobre 2, lembra? E ela é o quê? Uma equação de segundo grau, logo o seu gráfico vai ser uma parábola, que a concavidade pode ser para cima ou a concavidade pode ser para baixo. Tá? Concavidade para cima, a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, a aceleração é negativa. Num primeiro momento, eu tenho aceleração positiva e velocidade negativa. Então, o movimento é retardado. No segundo momento, eu tenho velocidade positiva e aceleração positiva, o movimento é acelerado. No segundo momento, aqui, ó, aqui eu tenho a aceleração negativa, né? Então, ó, velocidade positiva, aceleração negativa, o movimento é retardado. Velocidade negativa, aceleração negativa, movimento acelerado. Observe bem esse gráfico, tá? Esse gráfico, porque o movimento de queda livre, tá? O movimento de queda livre gera um gráfico parecido com esse, tá? Eu vou melhorar, queda livre não, o movimento vertical, ele gera esse gráfico, tá? Como assim, professor, movimento vertical? Movimento de subida e descida. Eu vou jogar uma pedra para cima. Esse movimento que a pedra sobe e desce, o seu gráfico é esse, tá? O seu gráfico é esse. Então, o que a gente vai perceber? Que se esse gráfico me diz que a aceleração é negativa, a gente já entende que
A aceleração da gravidade, ela tem a natureza negativa, é menor do que zero. Tá? Vou colocar de outra cor aqui. A aceleração da gravidade é menor que zero. E outra coisa, e esse comentário vai gerar polêmica, tá? Principalmente para quem já está estudando para o Enem aí. A aceleração da gravidade, ela vai ser negativa tanto na subida quanto na descida. Aí muita gente vai falar assim, não, professor, o meu professor lá da escola disse que a gravidade na subida vai ser negativa e na descida vai ser positiva. Gente, a mesma função horária que determina o movimento do corpo que sobe é a função horária que determina o movimento do corpo que desce. Então, por que o teu professor fala que a aceleração da gravidade ela é positiva na descida? Na verdade, ela não é, gente. Na verdade, o que acontece? Na subida, vamos analisar a velocidade, né? Vamos analisar a velocidade. Na subida, eu tenho V é igual a V0 menos G vezes T. Para quem não está ligado, G é a aceleração da gravidade. Na descida, eu tenho menos V é igual a menos V0 menos G vezes T. Aqui é um G, tá? Então, o que o teu professor faz para você? Ele multiplica tudo isso por menos 1. Ele multiplica tudo isso por menos 1. Por isso que matematicamente fica tudo positivo. Mas a natureza da aceleração da gravidade, ela é negativa. Ela é essencialmente negativa, tá? E isso é importante você conhecer. É claro que é importante também você ser rápido, ser efetivo. Aí você coloca logo um positivo para ser mais ágil na tua resolução. Mas é importante você ter esse conhecimento que a aceleração da gravidade ela é negativa, levando em consideração que a superfície é o ponto zero. Ok aí? Propriedade dos gráficos. Isso aqui jogo rápido, tá? O gráfico aceleração versus tempo. A área do gráfico ela é referente à variação da velocidade. Tá? Isso aqui ó, é numericamente igual... Melhorar isso aqui. A área é numericamente igual à variação da velocidade. Ok? Aqui, a inclinação desse gráfico é referente à aceleração, ou seja, um veículo que está acelerando mais, o gráfico dele é mais íngreme. O veículo que está acelerando menos, o gráfico é menos íngreme, ou seja, o ângulo é maior, quanto maior é a aceleração. Como é que eu comprovo isso? Bom, você vai perceber que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? E se você tirar a tangente desse ângulo, a tangente do ângulo beta é numericamente igual à aceleração média. Tá? Então, se tangente de alguma coisa é igual a outra coisa, significa que quanto mais próximo de 90 graus, maior é esse valor. Vamos para os exercícios. Um carro partindo do repouso leva 5 segundos para alcançar a velocidade de 20 metros por segundo. Calcule a aceleração média. Galera, atenção. Não espere que a questão vai dizer, olha, a velocidade inicial do carro é tanto e a final é tanto. Não espere isso. Não espere isso da questão. Ele já está te dando o valor aqui, ó. Repouso é um número. Que número é esse? 0. Velocidade inicial é 0. E a velocidade final é 20. E o tempo é 5. Como é que eu acho a aceleração? A aceleração média não é ΔV sobre ΔT? O que é ΔV? Velocidade final, que é 20, menos inicial, que é 0, dividido. ΔT, bom, velocidade final é 5, inicial ele não falou, então é 0. Logo, 20 sobre 5. A aceleração média vai ser igual a 20 dividido para 5, dá 4 metros por segundo ao quadrado. Preste muita atenção, isso a gente não falou, tá? Mas a unidade de aceleração no SI é metro por segundo ao quadrado. É uma dúvida que muito aluno tem, principalmente aluno que está saindo do nono ano, entrando no primeiro, e não tem ainda os macetes, né? Esse quadrado não tem nada a ver com esse número, tá? Eu digo nada a ver assim, tipo, você não vai precisar pegar esse quadrado e elevar o número ao quadrado quando substituir na fórmula, beleza? Esse quadrado só está referente à unidade de medida, então tome muito cuidado com isso.
Questão 2. Olha o que ele me deu na questão 2. Função horária de quem? Do espaço. Como é que você sabe? Primeiro tem um S aqui, né? Segundo que está ao quadrado. Um corpo realiza um movimento uniformemente variado, segundo a equação. Beleza. Ele colocou aqui na SI. O que significa? Que posição está em metro, velocidade está em metro por segundo, tempo está em segundo e a aceleração está em metro por segundo ao quadrado. Todas essas informações estão contidas aqui, ó, no SI. Ok? Julgue os itens. Ele quer verdadeiro ou falso. A velocidade inicial do corpo é de menos 2 metros por segundo. Gente, toda vez que você encontrar uma equação dessa, você tenta reescrevê-la. S é igual a menos 2t mais 4t quadrado. Mais 4t ao quadrado. Aí sabe o que você faz? Você pega aquela equação que a gente aprendeu, a equação genérica, e coloca aqui do lado. Ó. S igual a S0 mais V vezes t mais at quadrado sobre 2. E o que a gente observa? A gente observa isso. Ó. Quem é que está acompanhado com um t? A velocidade. Então, esse menos 2 é velocidade. Velocidade o quê? Esqueci aqui. Velocidade inicial, tá? E quem é esse 4? É o A sobre 2. É a aceleração sobre 2. Então, no item 1, ele diz, velocidade inicial do corpo é menos 2. Tá certo? Tá certo. Então, item 1 está certo. Por quê? Porque velocidade inicial realmente é menos 2 metros por segundo. Item 2. A aceleração do corpo é 4 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver, ó. Perceba aqui, o 4 não é a aceleração, é a aceleração sobre 2. Para eu saber a aceleração, o que eu faço? Então, eu já sei aqui que o 2 está errado. Por quê? Porque A sobre 2 é igual a 4. Então, A é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Esse é o verdadeiro resultado da aceleração, 8. Professor, não entendi. Ó, gente, é o seguinte. A equação genérica fala que quem multiplica pelo t quadrado não é a aceleração. Então, 4 não pode ser o A. É o A sobre 2. Se você tem dificuldade, quer um macete? Um macete que você nunca vai errar? É só pegar esse 2 e cair multiplicando com 4. 2 vezes 4 dá 8. Tá? Então, esse macete, essa dica leve para o resto da sua vida. A aceleração, 4 metros por segundo quadrado, está errado. No instante t igual a 2 segundos, o corpo está na posição 20. Não sei. Para eu saber disso, eu preciso substituir esse 20. Melhor, perdão. Vou ter que substituir esse 2 no lugar do t, desse t e desse t. E eu tenho que saber se vai dar 20. Se der 20, está certo. Se não der, está errado. Então, vamos lá? Item 3. Item 3, nem vou dizer se está certo ou está errado. Só vou deixar o espaço. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui S é igual a menos 2 mais... Perdão. Menos 2t. Olha aí, gente. Eu vou precisar de espaço. Então, menos 2t mais 4t ao quadrado. Não é isso? O que eu vou fazer? No lugar do t, desse t e desse t, eu vou colocar aqui, quem? Eu vou colocar esse 2 segundos. Por quê? Porque no instante... O que é instante? Instante, gente, é tempo. Eu vou marcar 2 segundos no meu relógio, no meu cronômetro. E eu quero saber se a posição que o corpo vai estar vai ser a posição de 20 metros. Então, no lugar do t, eu vou apagar o t aqui. E eu vou precisar colocar quanto? 2. Ok? Eu vou ter que apagar tudinho aqui, tá, gente? Infelizmente. Você dá o print aí. Ó, vou dar essa possibilidade para você. Tira print, dá um pause no vídeo, copia, enfim. Já tenho o item 1 e o item 2, vamos pro item 3, tá? Só para ter mais espaço aqui.
Vamos lá. Então, 3, item 3. Eu tenho que S é igual a menos 2 vezes 2, que é 2 segundos, né? Mais 4 vezes 2 elevado ao quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 4 dá 16. Então, eu tenho que S é igual... Ó, eu já sei que aqui vale 16, né? Vamos fazer esses dois aqui. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então, dá menos 4, mas eu já sei que esse resultado aqui dá 16. Menos 4 mais 16 é a mesma coisa que 16 menos 4, que dá quanto? Dá 12. 12 metros é a posição, logo o item 3 está errado, que ele diz que vai ser 20 metros. Tranquilo aí? Ó, para não ficar... Ah, não, o professor vai disponibilizar em PDF e não vai ter nenhuma resposta, eu vou apagar o 3 também. Então aproveite para tirar o print, dar um pause no vídeo, enfim. Vou apagar para não ser justo com o item 1 e o item 2. Então, o que a gente viu aí? Que o item 1 está correto, o 2 e o 3 estão errados. Dando sequência, questão 3. No gráfico, representa-se as posições ocupadas por um corpo que se desloca numa trajetória retilínea em função do tempo. Pode-se afirmar que o modo da velocidade do corpo é... Gente, atenção! Qual foi a primeira coisa que eu ensinei para vocês que você deve fazer quando olhar para um gráfico? Vocês, quando se trata de análise gráfica, você tem que olhar o quê? Que tipo de gráfico é, né? É um gráfico posição versus tempo. E o que a gente observa? Que, apesar de a gente estar estudando o MRUV, mas esse gráfico é um gráfico de MRU, movimento retilíneo uniforme. Por quê, professor? Porque nele só tem reta, gente. E nesse tipo de gráfico, no MRUV, não tem reta, é curva, é uma parábola, ou com concavidade para baixo ou com concavidade para cima. Beleza? Então aqui é cheio de reta. E é exatamente para confundir, né, a pessoa que está resolvendo a questão. Então atenção, o que a gente percebe? Ó, CMRU, velocidade é constante. Aqui a gente tem que analisar a inclinação. Inclinação para cima, velocidade positiva. Inclinação para baixo, velocidade negativa. Sem inclinação, ou seja, na horizontal, velocidade igual a zero. Então vamos lá. Letra A, alternativa, melhor, é a velocidade, né? A velocidade é o quê? Aumenta no intervalo de 0 a 10. Gente, ó, a velocidade é positiva, ok, mas isso não significa que a velocidade aumenta, a velocidade é constante. Então, letra A está errado. Letra B, diminui de 20 a 40. Gente, como eu falei, MRU, não tem negócio de aumenta ou diminui, está errado. De 20 a 40, a gente observa no gráfico, a velocidade ela é até negativa, ok, mas não significa que ela diminui, significa que ela permanece negativa. Relembrando, pelo amor de Deus, o que é velocidade negativa? Eu tenho aqui posição quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3 de uma rodovia. Velocidade positiva significa que eu estou indo para a direita, ou seja, do quilômetro 1 para o quilômetro 2, do 2 para o 3, 3 para o 4, 4 para o 5, enfim. Velocidade negativa significa que eu estou indo no sentido oposto. Quilômetro 4, quilômetro 3, quilômetro 2, quilômetro 1. Velocidade negativa significa que eu estou indo contra o sentido adotado da rodovia. Não significa que eu estou diminuindo minha velocidade, tá? Pelo amor de Deus. Letra C. A velocidade tem o mesmo valor. Errado. Em todos os diferentes intervalos de tempo, é errado. A velocidade não tem o mesmo valor. Ora, a velocidade é positiva, ora ela é igual a zero, ora ela é negativa. Então, letra D, nossa alternativa correta, tá? Ela é constante igual a zero no intervalo de 10 a 20 segundos, que é exatamente esse intervalinho aqui de 10 a 20 segundos, tá bom? Houve um erro de digitação aí, tá? Eu corrigi, estava diferente de zero, mas na hora. Inclusive eu gravei, vou ter que cortar o vídeo, vou ter que editar para colocar essa questão aqui, beleza? Quarta e última questão. Um objeto possui velocidade inicial de 10 metros por segundo. Determine quantos metros esse objeto se desloca
para atingir, né, até atingir a velocidade de 30 metros por segundo, sabendo que sua aceleração é de 2. Gente, ele falou de tempo? Cadê o tempo aqui? Ele falou de tempo? Não, né? Ele não falou de tempo, logo, equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes delta S. Eita! Delta S. Ok? Agora é só substituir os valores. Velocidade final é quanto? É 30. Tá aqui, ó. 30. 30. Então, 30 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 2 vezes A. Quanto vale o A? Vale 2. Vezes delta S. E agora? Ó, 30 ao quadrado, 30 vezes 30 dá 900. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que dá 100. Mais 2 vezes 2, que dá 4 delta S. Pelo amor de Deus, não vá somar esses dois valores, tá? Porque antes dessa soma, eu tenho que observar essa multiplicação. O que eu tenho que fazer agora? O 100 está positivo, né? Então, ele vai passar para o outro lado como? Negativo. Eu quero saber o valor de delta S. Vai ficar 900 menos 100, que dá 800, que é igual a 4 vezes delta S. O 4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 80 dividido para 4. Então fica 800 dividido para 4 é igual a delta S. Logo, delta S é igual. Atenção. Ó, 800 dividido para 4, ó, 80 dividido para 4 dá 20. Dá 20. Então, 800 dividido para 4 dá 200. Logo, essa é a resposta, 200 metros. Ou seja, o que era o objeto da questão? Era um veículo? Era um objeto, né? Para que esse objeto saia de 10 metros por segundo de velocidade para 30 metros por segundo de velocidade, obedecendo a essa aceleração, ele precisa de um espaço de, no mínimo, 200 metros. Tranquilidade aí, gente? Então, ó, espero que vocês tenham gostado. Isso daí é movimento retilíneo uniformemente variado.